amados, tudo bom com vocês? Eu sou a Edivone, essa aqui do lado é a nossa colega Thalia. A gente está aqui diretamente do Polo de Pintadas, falando com vocês, trazendo esse vídeo rico de conteúdo, de explicação para vocês. E hoje, gente, a gente vai estar abordando sobre grupos e subgrupos. E assim, gente, durante a nossa apresentação, a gente vai ficar um pouquinho dispensa das câmeras para facilitar, né? Porque a nossa internet não está colaborando muito. O grupo é um sistema matemático constituído de um conjunto não vazio G e uma operação sobre qual, tal que a operação satisfaça os seguintes axiomas. Ou seja, é um sistema matemático constituído de um conjunto não vazio obrigatoriamente e de uma operação sobre G. E essa operação com os elementos desse conjunto tem que satisfazer um conjunto de axiomas. Então, perceba uma coisa, antes de mais nada, o conjunto que vai ser trabalhado tem que ser um conjunto vazio. E a operação tem que ser fechada. A operação tem que ser uma lei de composição interna. Então, aqui, A operado com B tem que ser um elemento de G. Então, se essas duas condições for satisfeita, o conjunto for vazio e a operação for interna, nós temos que verificar se os outros três axiomas são satisfeitos. Quais são esses três axiomas? O primeiro deles é a associatividade. Para qualquer elemento de G, a existência do elemento neutro tem que ter. Ou seja, eu chamei aqui esse elemento de E, com a seguinte propriedade. O próprio elemento A, por isso, tem um nome de elemento neutro, ele não altera. Qualquer elemento A, quando é operado com ele, e para finalizar, todo elemento do conjunto tem que possuir simétrico. Isso é, para todo A pertencente a G, tem que existir um B, também pertencente a G. Uma outra observação importante é que nós costumamos representar um grupo. Eu vou passar o slide, viu? Uma observação importante é que nós costumamos representar um grupo pela notação G. E geralmente essa notação G fica entre parênteses e é a letra G acompanhada por um asterisco. E essa letra G é como se representasse um par ordenado e um conjunto de operação associada. Mas quando isso não gera uma confusão, viu? É comum também a gente representar um grupo só pela letra G. Então, já sabemos que o conjunto G é um grupo se ele também tiver a propriedade comutativa. Vamos explicar um pouquinho essa letra A. Aí no slide diz assim, definição. Quando o grupo G é tal que A vezes B igual a B vezes A, ele é denominado abeliano ou comutativo. A gente concluímos que, para mostrar que um conjunto G com uma operação asterisco é um grupo, deve-se mostrar que a letra A é um conjunto não vazio. A letra B é um fechamento. Nessa letra B aí, vale a propriedade do fechamento. Na letra C, vai valer a propriedade da associatividade, que foi o que a gente já comentou no decorrer da aula. Na letra D, vai valer a propriedade da existência do elemento neutro. E na letra E, vai valer a propriedade do elemento simétrico, que também a gente já falou no decorrer da aula. Vamos falar um pouco sobre alguns exemplos de grupo. Primeiro, por que ele é um grupo? Ele é um grupo porque é diferente de vazio. Esse daí, ó, quando diz assim, está entre parênteses e tem Z mais, sendo mais a adição usual. Ele é um grupo porque ele é diferente de vazio. Bastaria que ele tivesse um elemento, mas ele tem vários elementos. Nesse caso, logo, ele é diferente de vazio. Por axioma, nós sabemos que dado dois inteiros quaisquer, a soma entre eles ainda é um número inteiro. Então, vale o fechamento, que é o que está explicando aí nessa segunda bolinha, que diz
que vale o fechamento, que é a soma de A mais B. Então, vai valer aí o fechamento, por isso que ele é um grupo. Sabemos que, dado 3 inteiros quaisquer, vale a associatividade. Sabemos que o zero que pertence ao conjunto Z vai valer o zero adicionado com um A, e aí vai valer a existência do elemento neutro. E o menos A, somado com um A positivo, vai valer a existência do elemento simétrico. Então, Z mais é um grupo. Uma observação muito importante aí, que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum, é que Z também é válido que A mais B mais A vai pertencer a Z. Portanto, para a adição usual, o conjunto dos inteiros é comutativo. Sendo assim, Z é um grupo abeliano ou comutativo. Também são abelianos. Q vai pertencer aos racionais, R vai pertencer aos reais e C aos complexos. E todos esses daí estão com adição, todos são fechados, todos são associativos, todos possuem elementos neutros, que é o zero, e todos possuem o elemento simétrico. Agora a gente vai ver aí um exercício que tem como enunciado: qual dos conjuntos abaixo são grupo em relação à operação indicada? Aí a gente tem um conjunto na letra A. Logo, a gente percebe que ele não é um grupo. A gente tem a letra B. A gente também percebe que não é um grupo. A letra C, a gente já percebe que é um grupo. A letra D, a gente já percebe que ele não é um grupo. A letra E, a gente também percebe que não é um grupo. A letra F, a gente já percebe que é um grupo. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com esses sinais, porque isso daí é muito importante nos estudos de grupo. Amiga? A gente já sabe aqui que os conjuntos dos reais e também os conjuntos dos racionais, para a mesma operação, que é a operação da soma usual, são grupos. E além disso, também sabemos que os conjuntos dos racionais está contido nos conjuntos dos reais. De forma resumida, exatamente a ideia de subgrupo é essa. Qual é a ideia de subgrupo? Exatamente isso que eu já falei para vocês. Os conjuntos dos reais, ela vai estar contido, vai estar interligado com os conjuntos dos reais. Então, isso aí é base. E, além disso, é como se fosse assim. Vamos dizer que os grupos dos racionais é um subgrupo dos reais, ambos para a mesma operação. De maneira geral, quando os dois conjuntos, H e G, como a gente pode ver aí de exemplo no seminário, eles são grupos para a mesma operação. E um deles está contido no outro. É obviamente contido no vazio. Ou seja, ele vai estar obrigatoriamente fechado. É obrigatório. É regra. E com isso, a gente vai dizer que o H ele é um subgrupo de G. Ou seja, é aquele que está contido no outro, é o subgrupo do outro. Ou seja, a gente vê aí como definição, né, que tem seja G um grupo e H um subconjunto não vazio de G, ou seja, ele tem que estar contido em G e ser diferente de vazio. Chamamos de subgrupo A, G, se tiver contido duas condições. Ou seja, para ser um subgrupo, ele precisa primeiramente que H tem que estar, ou melhor, tem que ser fechado para a operação asterístico, que na prática significa que dados dois quaisquer de H, ou seja, dados qualquer dois elementos de H, a operação entre esses dois elementos de H vai ser exatamente isso. Segundo, é que um conjunto H com a operação de G necessariamente tem que ser um conjunto também. Ou seja, ambos precisam ser conjuntos. E a gente percebe aí, se a gente fazer uma breve avaliação, que essa primeira condição, na prática, ela propõe, né? Ou melhor, né? Ela impõe que isso aí é um pouquinho desnecessário, tá? Essa parte é desnecessária por quê? Porque se H ele é um grupo, então obrigatoriamente, como a gente já viu aí pela nossa colega Thalia, ele precisa ser fechado. Ah, mas por que tem que ser fechado? É regra. Se H é um grupo, ele precisa estar fechado. E aí, exatamente isso aí que tá falando, tá, gente? Na lâmina, só que de forma resumida.
E agora, nessa segunda lâmina, né, sobre subgrupo, a gente tem como observação o seguinte, de que todo grupo G, ele possui no mínimo os dois subgrupos, que foi tudo aquilo que eu já falei para vocês. G e o elemento neutro, denominados de subgrupos trivais. Ou seja, se um subgrupo não for trival, ele vai ser chamado de subgrupo próprio. Ou seja, os subgrupos próprios são quando eles são diferentes do próprio grupo. A gente percebe que para ser o grupo lá, o subgrupo, eles precisam ter elementos iguais. E aqui a gente já vê que nos subgrupos próprios, eles precisam, ou melhor, eles terão diferentes do próprio grupo, serão, né? Não precisa ter essa igualdade. E do grupo, ele vai ser formado apenas pelo elemento neutro. Ou seja, quando H é um subgrupo de G, é comum que a gente utilize a representação de que a gente indique que H ele é um subgrupo de G. Ou seja, se H é um subgrupo de G, então a gente pode validar que o elemento neutro vai ser o H e necessariamente igual ao elemento neutro de G. Ou seja, ele precisa ter o mesmo valor do elemento neutro de G. E, por segundo, a gente tem, dado que H, o inverso, por exemplo, H minúsculo, será o inverso de H minúsculo em H maiúsculo. E aí vai ser necessariamente o inverso de G. É sobre exatamente isso que a gente está falando. Então, vai ser muito comum a gente notacionar o fato de que H será um subgrupo de G dessa forma seguinte aqui, como está sendo representado na preposição 2, tá bom?